Olá, caríssimas. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão passando? Tudo jóia por aí? Quartou, né? E hoje o nosso tema é bem legal também. Boa tarde, tudo bem? Hoje o nosso tema é muito legal. Nós vamos conversar aqui hoje sobre a maneira como nós estamos vivendo. Ou seja, será que nós estamos vivendo de uma forma empenhada ou de uma forma acomodada? Como é que você tem vivido? Me conta aqui. Digita aqui para mim, como que você tem vivido? De uma forma empenhada ou de uma forma acomodada? Isso é um ponto muito interessante de nós estarmos conversando, porque isso pode mudar completamente a nossa maneira de encarar a vida ou as coisas da vida, concorda? Me diz aqui, de onde que você está falando, de onde que você está assistindo, de qual lugar do Brasil, de qual lugar do mundo. Digita aqui de onde que você está. Ah, e outra coisa, digita aqui também se o som está bom e se a imagem está boa. Digita o coraçãozinho, por favor, se o som tá bom, se a imagem tá boa, pra gente saber se tá tudo ok. Deixa eu arrumar aqui. Isso. Digita aqui pra mim se tá tudo ok. Olha, aqui em Brasília, agora começou uma chuva. Uma chuvona por aqui. Aí tá chovendo também? Janeiro inteiro tá chovendo bastante aqui em Brasília. Olha, muito bom o nosso tema. Então vamos lá. De que forma que nós temos vivido? Nós precisamos analisar, porque conforme a maneira que nós estamos vivendo, isso impacta muito na nossa vida. Então, de vez em quando, a gente precisa parar e analisar como que nós estamos vivendo. E aí, mudar o rumo de algumas coisas, sabe? Então, vamos refletir. Olha, no seu dia a dia, na sua vida ordinária, aquela vida comum, trivial, você tem se empenhado para obter um bom resultado? Tem se dedicado? Tem se restringido muitas vezes em prol de conseguir um melhor resultado? Porque normalmente a gente sabe que para conseguir um melhor resultado, normalmente tem que ter algum esforço. É raríssimo quando você consegue um bom resultado em alguma área da sua vida, sem se esforçar nada. Muito raro. Pode até acontecer, hora ou outra, por um milagre, alguma coisa. Mas, normalmente, nós precisamos nos empenhar, certo? Olá, boa tarde. Então, como que tem sido? Pare e pense um pouquinho. Como é que tem sido aí na sua vida? Você tem se empenhado ou, na verdade, você não está se importando muito com isso? Ou então, você só faz isso quando você tem um alvo específico. Aí, você consegue até renunciar a determinadas coisas, determinadas atividades, restringir até a alimentação em prol de algo bem específico. Você normalmente só se empenha em prol de algo bem específico ou normalmente você se empenha na sua vida ordinária? Como que tem sido aí na sua vida? Pare e pense um pouquinho, vamos refletir. Aqui hoje o nosso objetivo é esse, que nós possamos refletir como que anda a nossa vida. Olha, fica comigo até o final para você ver como que é profundo esse ensinamento de hoje. Muito profundo. Para mim é transformador e eu creio que vai ser para sua vida também. Olha, nós entendemos que a mulher elegante por inteiro, ela tem um alvo principal na vida dela. Ela tem um alvo principal na vida dela. E qual que é esse alvo principal? Você sabe? Qual que é o alvo principal da mulher elegante por inteiro? É agradar a Deus em
todas as coisas. Em todo viver. Não sei se você conhece o versículo que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 10:31, ele fala assim: portanto, quer comais ou bebais, façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o alvo principal da mulher elegante por inteiro, o que é mulher elegante por inteiro? É aquela que tem os 3 pilares elegantes: coração, imagem e comportamento. Então, o alvo principal dessa mulher é o quê? Agradar a Deus com o seu viver. Esse é o alvo principal, porque é um alvo muito mais profundo, é um alvo eterno. Entende o que eu estou falando? Muito mais, assim, algo diferenciado mesmo. Então, para isso, a mulher elegante por inteiro, ela busca ser elegante em tudo. No coração, na imagem, no comportamento. Faz sentido isso para você? Já parou para pensar assim? Olha, se você não me conhece, eu sou Cristiane Noronha, mentora, consultora e palestrante. Eu estou aqui para ajudá-la a ser cada dia mais elegante por inteiro, por dentro no coração e por fora, na imagem, no comportamento, na postura, na comunicação não verbal. É assim, o nosso alvo é esse. Se você não me conhece, venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Você vai ser transformada. É isso que nós almejamos para todas as mulheres. Então veja, o apóstolo Paulo, ele nos ensina lá em 1 Coríntios 9, dos versos 23 a 27, algo profundo. E é o que eu quero compartilhar com vocês, porque é um ensino transformador. Aqui, nesses versos, eu não vou ler os versos aqui, mas se você tiver Bíblia, você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios 9, de 23 a 27. Aqui ele começa mostrando que ele, a fim de se tornar cooperador de Cristo, com o propósito de ser cooperador de Cristo, na obra de Cristo, ele se dispunha a fazer tudo por causa do Evangelho. Então, para que ele pudesse ser cooperador de Cristo, ele se dispunha a fazer de tudo para que o Evangelho fosse alardeado, propagado. Então, ele estava disposto a se fazer fraco com os fracos, judeu para com os judeus. Ele estava disposto a se fazer, se colocar sob o regime da lei, como se assim estivesse. Ele estava disposto a ficar sem lei, como se assim estivesse. Ou seja, lá no verso 22 ele fala: tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, de todos os jeitos, salvar alguns. Então, o apóstolo Paulo, ele estava se colocando completamente ali, à disposição do Senhor Deus, para que, de alguma maneira, seja fraco com os fracos, forte com os fortes, judeus com os judeus, ele estava se colocando ali para que, de alguma maneira, alguns, pelo menos, pudessem conhecer a Cristo. Então, ele se colocava ali dessa forma. Aí, ele vem com o exemplo dos que correm. Ele continua ali, está tecendo sobre esse assunto. E ele vem com o exemplo dos que correm nos estádios, que era, assim, um bom exemplo para eles da época. Porque existia na época aqueles jogos istímicos. E aí, então, era um bom exemplo para os coríntios. E ele vem e fala assim: olha, observem os que correm, muitos são os corredores, mas um só leva o prêmio. Aí ele fala assim. Aí ele ressalta: olha, vocês devem viver assim, correndo de tal maneira
que consigam alcançar o prêmio. Então ele vem e fala para os coríntios, olha, tá vendo? Aqui nesse estádio, aqui nos jogos istmicos, vários correm, mas um só leva o prêmio. Então vocês se esforcem para viver dessa forma, como este que ganha o prêmio. Como este. E aí ele explica, olha, todo atleta, lá no verso 25, ele fala assim, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, aquela coroa que eles usavam de folhas, era um galho torcido ali. Nós, porém, ele está falando, a coroa incorruptível. Então ele está falando assim, olha, o atleta em tudo se domina, ou seja, para que os atletas conseguissem ganhar a coroa corruptível, eles precisavam impor muita disciplina, muito treino, uma alimentação saudável, muita abdicação, muita renúncia, tudo em prol desse objetivo. Ele está trazendo à tona, a memória dos coríntios, dos ouvintes ali. Ele está mostrando, olha, lembra dos atletas? Para que esse atleta corra e consiga o prêmio, esse atleta ele precisa se esforçar. Esse atleta ele tem que estar ali, quando ele chega ali naquele momento da corrida, para trás muita coisa já aconteceu. E a maioria do tempo foi um tempo de renúncia, foi um tempo de abdicação, foi um tempo de investimento, foi um tempo de deixar de sair, passear para poder ali ficar focado nos treinos. Então ele está mostrando isso. Eles se dominam, ele fala, em tudo se domina. E aí ele fala, olha, é para correr de tal forma que nós possamos conseguir esse prêmio. Ou seja, é para correr considerando que a corrida vai nos garantir esse prêmio. É para correr, é para se preparar para chegar na corrida e ter um bom desempenho. O que isso te leva a pensar? Você está me acompanhando bem? Tá dando para ouvir direitinho? A imagem tá boa? Digita o coraçãozinho aqui para mim, por favor. O que isso te leva a pensar? Olha, quando um atleta, vamos imaginar um atleta de Olimpíada, aquele atleta que se prepara para poder estar muito bem naquele momento lá, X, aquele momento especial da Olimpíada, obrigada. Como que os atletas, eles se preparam? O que eles fazem para chegar até lá? Eles vão cada vez mais treinando mais, abdicando mais, muita disciplina, muita renúncia. E aí ele fala aqui, olha, vocês precisam entrar nessa excelência. Vivam a vida de vocês assim, como se vocês fossem ganhar esse prêmio. Como se vocês estivessem correndo para justamente ganhar o prêmio. Ou seja, com excelência, com dedicação, com empenho. O que nós vemos num atleta que está ali ansioso e bem cotado para ganhar o prêmio, a Olimpíada, que seja. Mas para ganhar o prêmio, o que nós vemos nesse atleta? Não é um empenho e uma dedicação muito grande? É exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Ele fala, olha, é para seguir esse exemplo do atleta em como ele em tudo se domina. Ou seja, se dedicando ao máximo, ainda mais, pois se dedicando ao máximo. E nós, qual que é um grande diferencial que ele coloca aqui da vida dele? Aí ele vem e coloca nos ensinamentos do apóstolo Paulo, ele coloca, olha, se esse atleta, aí ele fala da coroa corruptível e da incorruptível. Se o atleta para conseguir a coroa corruptível, que é aquela de galhos, ele se empenha e dedica dessa forma, quanto mais nós que estamos
buscando é a coroa incorruptível. É aquela coroa eterna. É aquela coroa que vai nos reverter em galardão. Você sabe o que é galardão? Existe, viu? Está escrito na Bíblia. Galardão é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o agradam aqui. Jesus falou que ia preparar um lugar lá. Então, aqueles que vão vivendo uma vida agradável ao Senhor, ou seja, vão ganhar a coroa incorruptível lá na glória. Então, para esses que pensam muito mais além do que a coroa corruptível aqui da terra, para esses que estão focados, e eu diria que toda mulher elegante deveria viver assim, pensando na coroa incorruptível, naquela que é eterna, que vai ser para a vida inteira. Essa mulher e esses que estão assim focados nisso, então eles têm que se dominar mesmo, eles têm que viver como atletas mesmo, mas ainda com um plus. Qual que é esse plus? Lembrando que tudo que nós fazemos é para o Senhor. Então, nós precisamos fazer de todo o coração. Não de uma forma acomodada, meia boca. Sabe o que é meia boca? Meia boca é um ditado, é um tipo de expressão que tem lá em Minas, que fala que quando você faz uma coisa assim mal feita, de qualquer jeito, acomodada e tal, então você está fazendo meia boca. Aí, aqui, quando a gente vai estudar e ver o apóstolo Paulo ensinando que, na verdade, é para fazer de todo o coração, é para fazer com empenho, é para fazer com excelência, pensando na coroa incorruptível e pensando que nós temos um compromisso com o Senhor Deus. Então, nada que é feito para Ele pode ser meia boca. Nós precisamos fazer com excelência, com dedicação. Porque nós estamos oferecendo a nossa vida ao Senhor Deus. Você consegue perceber como é muito mais profundo? Muito mais profundo. Lembrando que o que buscamos não é algo fútil e passageiro. Não é. Mas sim algo eterno, incorruptível. Eterno e incorruptível. É isso que nós buscamos. Então, aí o apóstolo Paulo vem e ele dá o exemplo da própria vida dele. E ele vai mostrando assim, olha, que ele também corria, e ele corria com meta. Ele corria com meta. Ele mostra que ele também lutava. E ele não lutava de uma forma aleatória, boba. Não, ele lutava com um alvo. Ele se esforçava de uma maneira certeira. Ele lutava de uma forma certeira. Ele fazia igual os atletas que se deixaram gastar. Porque os atletas, quando estão se preparando para uma corrida específica, para uma competição específica, eles, na verdade, estão se deixando gastar. Ir aos limites. Então, o apóstolo Paulo fala que ele próprio esmurrava o corpo dele para alcançar esse prêmio. E aí ele tá nos chamando a fazer isso. Olha, vocês precisam se deixar gastar. Vocês precisam se empenhar. Ele usa esse termo, esmurrar o próprio corpo, que é o que o atleta faz. O atleta, ele vai até no máximo do limite dele, é ali, esmurrando o corpo, fazendo com que o corpo fique realmente obediente àquele alvo, àquela necessidade. Então é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui, que ele fazia assim. Ele reduzia o próprio corpo à escravidão, a exemplo do que os atletas fazem. E ele, até hoje em dia, né, os atletas fazem isso. E para que eles faziam isso? Para conseguir a vitória. Para que os atletas fazem isso até hoje? Para conseguirem a vitória. E o próprio apóstolo Paulo fala que ele reduzia o próprio corpo à escravidão.
E ele também, o apóstolo Paulo, se deixava ir aos limites, deixava se gastar para que fosse aprovado por Deus, levando muitos a Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele chegava ao ponto de ser como um atleta, se empenhar como um atleta, com um alvo específico. Qual que era? Ele queria ser aprovado, além de estar levando muitos a Cristo. Então, esse era o alvo dele específico. E ele corria, não sem meta, ele lutava, não assim de uma forma aleatória, mas com um alvo, com meta, e para que Deus o aprovasse e que ele pudesse ser útil ao Senhor Deus, levando muitos a Cristo. Era esse o alvo dele. Ele tinha então todo o empenho, ele se empenhava totalmente, assim como os atletas fazem hoje em dia. A minha pergunta para você é: você tem se empenhado na sua vida? Você tem se empenhado na sua vida por uma coroa corruptível? Por um aumento de salário? Por um prêmio aqui da terra? Para que você seja reconhecida? Para que você tenha mais dinheiro? Você tem se empenhado assim, dessa forma, para isso? Como que você tem vivido? Nós precisamos analisar a nossa vida. Como temos vivido? Temos nos empenhado em relação à nossa vida espiritual? Temos buscado ao Senhor Deus? Temos dedicado tempo a Ele? A oração, a leitura da Bíblia? Temos conhecido mais quem é o nosso Deus? É essencial. Como que nós temos lidado com a nossa vida espiritual? De uma forma empenhada ou de uma forma acomodada? E em relação à nossa vida, por exemplo, dos relacionamentos. Quando a gente pensa aqui nos relacionamentos. E vale lembrar que tem que ser com excelência. Quando a gente pensa em empenho, a gente vale lembrar, como falamos agora mesmo, tem que ser com excelência, como um atleta faz hoje em dia, inclusive. Temos feito isso, buscado o empenho, a excelência, com relação aos nossos relacionamentos? Temos feito isso com relação ao nosso casamento? E em relação aos nossos filhos? Como que nós temos vivido em relação aos nossos filhos? E em relação à nossa casa? Temos nos empenhado em cuidar da casa, em sermos verdadeiramente femininas, assumindo o nosso papel de cuidadora da casa, ainda que tenhamos ajudantes e etc e tal, mas a casa é nossa. Temos assumido a nossa casa, temos nos empenhado em cuidar da nossa casa ou temos nos acomodado? Como é que nós temos vivido? Nós precisamos refletir. Temos que refletir. Temos andado acomodada? E quem anda acomodado não reflete a luz de Cristo. Pense nisso. Quem anda de uma forma acomodada, nas mais variadas facetas da vida, não está refletindo a Cristo. Não está glorificando a Deus. E qual que é o nosso alvo principal que nós falamos no início? É que Deus seja glorificado, ou seja, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo principal. E aí, como que tem sido as mais variadas facetas da nossa vida? Como que tem sido? Nós temos nos empenhado e deixado a luz de Cristo brilhar, ou nós temos nos acomodado e apagado a Jesus? Porque quando temos Jesus, o nosso proceder é diferente, porque tudo que nós fazemos, como falamos aqui, é para a glória de Deus. Então tudo é diferente. Veja como é muito mais profundo. Muito mais profundo. Então, aqui vale ressaltar que esse empenho, ele não pode ser para coisas fúteis e supérfluas, terrenas, incorruptíveis.
nem pode ser como, por exemplo, os workaholics, aqueles que são super empenhados em trabalho, são ali até viciados em trabalho. Então eles trabalham, a vida deles é só trabalho. Isso vale a pena? Você empenhar e dar o seu sangue e dar toda a sua energia ali para uma coisa que é passageira? Precisamos refletir. Se for para ter um estilo de vida, que joia, Valdir Cleide. É muito importante a gente refletir sobre isso, muito importante. Olha, se for para ter um estilo de vida elegante por inteiro, onde o alvo principal é agradar a Deus em tudo, onde buscamos a coroa incorruptível mais do que as corruptíveis. E eu quero fazer um adendo aqui, que na nossa vida aqui, a gente vai buscar também as coisas. Por exemplo, você precisa formar na faculdade. Então, você vai se empenhar para poder formar ali, conseguir boas notas. Então, você vai fazer aquilo, vai se empenhar para aquilo, não com o fim em si mesmo. Você vai se empenhar para estudar, você vai se empenhar para ter boas notas, mas com o fim principal de glorificar a Deus naquilo, entende? Por exemplo, você está estudando para um vestibular, você almeja passar para fazer uma faculdade. Então você vai se empenhar em estudar e fazer o seu melhor, não com o fim em si mesmo de passar na faculdade. Você vai estudar, fazer o seu melhor para que Deus seja glorificado. Exatamente, é difícil, é desafiador, mas a gente precisa estar ali trazendo à memória isso. Nós precisamos viver uma vida empenhada para que glorifiquemos a Deus e que Jesus brilhe. Então, o exemplo aqui da faculdade, você vai se empenhar só pelo fim de passar ali e vai fazer o seu melhor como um atleta para conseguir aí então passar no vestibular? Não é só para isso. Isso é importante, mas o que eu quero trazer é a gente tem que ter um alvo que é maior, mais profundo. É glorificar a Deus ali, ao estudar, ao se dedicar, ao passar no vestibular, entende? Então, por exemplo, você vai também se empenhar para ter um bom relacionamento conjugal. Porque isso é bom? Sim, isso é bom. Mas mais ainda, porque isso glorifica a Deus, porque a luz de Cristo brilha quando você tem um relacionamento conjugal bom, legal. Isso é um testemunho. A luz de Cristo brilha para os outros e é um testemunho de quem é o Senhor e o que o Senhor faz. Entende? Então, nós vamos sim buscar o empenho, e eu acredito e defendo que a mulher elegante por inteiro, aquela que tem um coração elegante, a imagem elegante e eu faço um parênteses. Imagem elegante não significa que todas têm que ter o estilo elegante. Depois eu vou explicar melhor, mas tem vídeo aqui no perfil falando sobre isso. E o comportamento elegante. Então, essa mulher que deseja ter um estilo de vida elegante por inteiro, ela tem um alvo principal, que é agradar a Deus e glorificar a Deus em tudo. Então, ela vai se empenhar sim. Ela não vai ficar vivendo uma vida acomodada, não. Porque o alvo maior dela é esse. Em todas as coisas. Então, se você está lá no seu trabalho, fazendo o seu trabalho acomodada, saiba, você não está sendo elegante, você não está glorificando a Cristo, a Deus, e nem está deixando a luz de Cristo brilhar. Olha como é profundo. Muito profundo, transformador. É isso que nós almejamos. Algo muito mais profundo. Quando a gente fala em elegância por inteiro, nós estamos falando nisso, que é profundo, que começa no coração. Começa no coração, um coração transformado e que tem essa visão, esse foco. E é desafiador? Sim. Mas, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai fazendo essa transformação na nossa vida dia após dia. Então, dia após dia, nós vamos tendo uma visão diferente. E o que nós almejamos é a elegância por inteiro.
O que nós almejamos é a elegância por inteiro. Então nós vamos nos empenhar ao máximo, sim, como um atleta, como obedecendo o que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Se empenhem para que vocês sejam aqueles que estão correndo para ganhar a coroa, para ganhar o prêmio. Com foco na coroa aqui terrena, corruptível? Não, não é. O nosso foco não é esse. O nosso foco é a coroa incorruptível. Mas aqui na nossa vida nós vamos tendo coroas passageiras, vamos tendo, mas o nosso alvo não são essas. O nosso alvo é a coroa eterna, que não vai passar, que é o galardão. Então é esse o propósito que nós temos. Aí a pergunta é, que nós temos trabalhado, como que você tem vivido? Empenhada ou acomodada? Pare e pense sobre isso. Isso é transformador, isso pode ser um diferencial na sua vida. E se você decidir ter um estilo de vida elegante por inteiro, decida viver de tal forma que você agrade a Deus em todo tempo. E o seu alvo seja, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo. Então, no seu trabalho, faça para a glória de Deus, não para receber o prêmio daqui. Aí, certamente, você vai ganhar prêmio daqui. Porque se você está fazendo para a glória de Deus, você vai fazer o seu melhor. Você vai se empenhar, você vai fazer com excelência, você vai buscar realmente dedicar, porque você está fazendo para a glória de Deus. Entende? Olha que diferente. Olha que profundo. É isso. Muito mais profundo. Então, a mulher elegante por inteiro, ela escolhe dessa forma, viver assim, e ela escolhe se empenhar, porque tudo é para a glória de Deus. Olha só, profundo, né? Que ensinamento profundo do apóstolo Paulo. E ele tá ali mostrando o que ele fazia. E como que ele se esforçava como um atleta, a ponto de esmurrar o próprio corpo, para conseguir esse prêmio, que era ser aprovado por Deus e ter ganhado muitos para Cristo. Então, reflita sobre isso. Pare, reflita como está a sua vida. Você tem vivido empenhada ou acomodada? Pare e reflita. Já deixa o seu like aqui. Já encaminhe esse vídeo para muitas pessoas. Encaminhe esse vídeo para muitas pessoas, para que mais e mais outras pessoas possam também ser impactadas, como nós estamos sendo. E vamos juntas. Venha para o projeto Mulheres Elegantes por Inteiro. Nós vamos começar agora uma turma da mentoria Tudo Começa no Coração. Uma turma pequena, poucas pessoas, para que haja um aproveitamento maior e melhor. Entre em contato aqui conosco, clica no link da bio que a gente tem as informações para vocês. Deus abençoe, grande beijo, continuamos juntas aqui e um excelente restante de semana. Vamos juntas!